Show da manhã, show da manhã, show da manhã, show da manhã, na Jovem Pan. Olá, Marcos Vinícius. Olá, Siri, bom dia, Regina Bittar, bom dia, audiência ultraplanetária dos ativistas da felicidade. Começando agora mais uma edição da sua primeiríssima rádio revista Show da Manhã. E hoje, 10 de julho de 2024, super quarta, miércoles em espanhol. E nós vamos fazer um bate-papo dos ativistas da felicidade sobre a arte de viver, porque a vida é um show e viver é uma arte. E vamos trazer, depois de um tempo, com saudades, a numerologia da felicidade com a nossa querida numeróloga Ana Flávia, que está de volta aqui no Ambiente Motiva, no nosso estúdio Marelli, o estúdio Jovem Pan, o estúdio Show da Manhã. E eu quero pedir desculpas a toda a nossa audiência, porque essa semana eu estou em falta com a minha querida Campinas, a minha querida Campina das Flores, a Campininha, que fez aniversário segunda-feira e a gente passou batido, não celebramos. Então essa semana nós vamos celebrar essa Campininha das Flores, que guarda aí uma memória afetiva, uma história que antecede Goiânia, porque ela é muito mais, ela tem mais jornada histórica do que Goiânia. Não existia Goiânia, já existia Campininha. Então eu vou fazer aqui memórias afetivas dessa querida localização, que hoje é um bairro da nossa capital. Então a Campininha, onde muitas emoções, a igreja matriz, o comércio pujante, mais o Jonas Duarte. Não o Jonas Duarte, nós estamos falando do estádio Antônio Ascioli. Jonas Duarte é em Anápolis. O Antônio Ascioli, que é o estádio hoje do querido Dragão da Campininha, que já foi Lagartixa da Campininha. Então tem muitas histórias interessantes nesse bairro maravilhoso, que guarda a essência da nossa história, a essência da nossa cultura. Então eu celebro essa semana essa jornada histórica dessa querida região, que hoje é um bairro que tem uma cultura diferenciada. E você vai conhecer por quê. Então o Show da Manhã começando agora, nossa primeiríssima rádio revista, e eu vou dar bom dia para nossa audiência maravilhosa, que faz com que o Show da Manhã seja referência e preferência, e a Jovem Pan líder em audiência. E eu sempre começo por essa região maravilhosa do agro, dos negócios, dos serviços, da inovação e tecnologia, da educação com a Faculdade Integra e do turismo quântico e termal. Estou falando da nossa querida região Centro-Sul. Bom dia, Alessandra, bom dia, Sérgio, bom dia, Mayra, nossos ativistas em Caldas Novas, na 105.7 Jovem Pan Centro-Sul, que a partir de agora conecta todas essas maravilhosas almas ativistas da felicidade nos mais de 65 municípios, conectadíssimo com a conexão que eleva a frequência, eleva a energia, o movimento. 4 anos celebrando uma conexão total, que é a Jovem Pan 105.7 e você. Então, muito bom dia a todos, e virando a página eu vou dar bom dia para nossa audiência da região metropolitana de Goiânia. Jovem Pan Goiânia 106.7, 20 anos conectadíssima com vocês, 20 anos celebrando a vida, 20 anos celebrando a arte de viver com muita energia, ativismo da felicidade e uma programação maravilhosa que faz com que Goiás seja referência no Brasil, e a Jovem Pan é a rádio número 1 do Brasil e agora a plataforma número 1 do Brasil. Então tudo é Jovem Pan na web, no rádio, na sua TV. Então, muito bom dia a todos, você que está no YouTube, no Facebook, no Twitter, e você que pode assistir mais tarde, inclusive, no Spotify. Então, muito bom dia a todos, e dando bom dia para a audiência maravilhosa. Hoje, dia da saúde ocular, ou seja, a saúde dos seus olhos, e dia de pizza. É, dia de pizza.
E interessante que podia ter um dia de uma comida tradicional goiana brasileira, mas dia de pizza virou o coqueluche da garotada e de quem adora uma massa. Então vamos lá dar bom dia para ela, minha saudosa numeróloga, minha querida Ana Flávia, numeróloga da felicidade. Muito bom dia. Bom dia, tudo bem? Que bom estar aqui com essa audiência maravilhosa. Quarta-feira, temos uma vibração incrível para o dia de hoje. E estamos aqui sempre para compartilhar bons pensamentos, sentimentos, elevando a nossa vibração. É muito legal porque quarta-feira é o dia do raio branco, dos anjos ascensionados. E o raio branco é pureza, paz e principalmente amor. Porque é o amor divino. O amor divino é esse amor vital que está dentro de cada um, se chama de centelha divina, ou que você quiser dar nome nessa força do Criador. E eu faço aqui, sempre, a gente coloca que nós somos ativistas da felicidade, nós não somos a fonte da felicidade. E tudo que a gente às vezes provoca aqui, a gente dialoga para reflexão, para refletir, não somos donos da verdade. A gente está provocando uma outra interpretação de como a vida é. E muitas vezes as pessoas acreditam que nós estamos trazendo aqui consultas através das nossas ondas. Não, é uma consulta para a gente poder despertar. E muitas vezes, como ontem, é uma audiência maravilhosa de uma cidade do interior de São Paulo, falou, olha, a terapeuta poderia ter sido mais enfática nisso ou naquilo. Nós não podemos trazer essa responsabilidade para um programa. Nós provocamos o diálogo no programa e aí se aprofunda. Aí busca um terapeuta da sua localização, busca alguém que afina mais com você. O importante é a gente poder levar uma mensagem que existe alternativas para a gente poder celebrar a arte de viver. Então eu agradeço muito essas provocações, porque é sinal que a audiência em qualquer parte do Brasil está muito conectada. Isso para a gente é um show, porque a vida é um show, viver é uma arte, e continue conectada. Assim, quando a gente fala em numerologia, as pessoas acreditam, tá, mas eu não acredito em numerologia. Todo mundo tem direito de acreditar ou não acreditar naquilo que realmente está dentro da sua frequência, dentro do seu estágio. E cada um tem momentos que vão despertar para alguma coisa diferente na vida. Então, esse é o mantra de ser ativista. Ativista é abrir janelas, abrir portas, abrir espaços para você pensar diferente ou tentar refletir sobre aquilo que você não vê ou que ninguém te contou ainda. Então é por isso que hoje, dia do raio ascensionado, nós temos a fraternidade branca dos raios ascensionados, daqueles que já se evoluíram, ascensionado é que ascenderam. E hoje a chama branca representa tudo isso, a pureza, a paz e o amor divino, que a gente tanto celebra. E esse dia de hoje, quarta-feira, minha querida numeróloga, nós estamos aí regido pela energia do 7, que é um número maravilhoso dentro da história e da jornada da humanidade, porque tem vários 7 marcando a fé, a crença e a história. O que vem a ser a energia do número 7, Ana Flávia? Os números norteiam as nossas vidas e a energia do 7 traz uma vibração incrível e representa até mesmo o autoconhecimento, é o número da perfeição, é o número da sabedoria, da inteligência acima da média. E o 7 envolve tudo aquilo que vai trazer o equilíbrio para os 5 pilares da vida. A vida familiar, a vida amorosa, a vida financeira, a vida profissional e a vida espiritual. Já pensou desfrutar dessa vibração no decorrer do nosso dia, equilibrando, trazendo equilíbrio para todos esses aspectos? Que maravilha! Então nós estamos aí com o 7 e
você que tem uma curiosidade, acabei de receber aqui uma pergunta: quantos anos tem Campinas, já que você falou que ela é mais velha do que Goiânia? Campinas celebrou 214 anos. Goiânia tem 90. Então, só para você ter uma ideia da importância da memória afetiva da Campininha das Flores. Quem nunca passeou pela 24 de outubro? Quem nunca conheceu a Avenida Anhanguera no trecho entre a Praça até o Dergo? Quem nunca celebrou algumas... É um bairro, uma localidade que tem quase todos os estados do Brasil com nomes de rua. Ceará, Pará, Minas Gerais. É uma coisa muito importante. A gente tem que aprender a ter curiosidade com as coisas. Então, celebre Campinas, porque Campinas merece. Mas vamos virar a página, porque hoje eu gostaria de refletir sobre um bate-papo de ontem, Ana Flávia, onde nós trouxemos aqui a importância da gente poder compreender o que é ser humano. E a gente tem aí vivido uma sociedade hoje que está cansada, porque essa sociedade tem medo. A sociedade que tem medo é uma sociedade doente. E nós temos hoje uma pandemia emocional. As pessoas tomando remédio para acordar, tomando remédio para dormir, tomando remédio para tudo, inclusive para poder tentar buscar uma forma mais slim, ou seja, mais shapeada, mais dentro da moda. E a gente acredita que a moda é você ser saudável e descobrir que viver é essencial. Dentro do, vamos dizer assim, da filosofia da numerologia, dentro da ciência da numerologia, que foi celebrada por todos, da Cabala até o Pitágoras, dos grandes filósofos até os grandes reis, e inclusive a religião. Então, a espiritualidade, que é diferente de religião, ela sempre se pautou na numerologia. Está aí a Santíssima Trindade, que representa o 3. O ser humano dual, que são 2. Os 2 polos. Né? A unidade, que é um número muito importante, que representa essa força criadora, que é o 1. É por isso que o 1 com 2 dá 3, que é a Santíssima Trindade. O número 4, que é a materialização de tudo. Inclusive, a parábola ou a forma metafórica de interpretar que Deus criou o mundo em 7 dias. E o ser humano foi criado no 6º. E o 7º, que é o sábado, Deus viu que tudo era bom e descansou. Então, como é que você pode passar para a nossa audiência que as pessoas comecem a ter curiosidade com os números? É o número do dia da semana, o número do dia do nascimento, o número da sua idade, o ano que você nasceu, ou seja, tudo são números na vida. E as pessoas não querem compreender isso ou não tiveram a oportunidade de enxergar isso. 3 minutos para você. Eu acredito que é uma questão de oportunidade, de estar aberto e até mesmo sensível para compreender que os números verdadeiramente norteiam toda a nossa vida. A começar pelo dia, mês e ano de nascimento, que define ali o destino, o caminho de destino. E é tão importante essa questão da gente ter esse acesso através da numerologia sobre a forma de evoluir. A missão, a jornada fica definida pela data de nascimento, que traz o seu jeito especial de evoluir no decorrer da sua vida, no decorrer desse momento aqui na face dessa terra. E eu amo também compreender que tudo fica validado através dos números no espiritual, no campo espiritual. Por isso que os números, eles estão para registrar, né? Registrar resultados, registrar nascimento, registrar momentos importantes para definir aquele dia, para definir aquele evento.
Muito bem, eu vou te fazer uma provocação enquanto eu chamo um anjo acelerador. Pra gente, como nós somos hoje um programa que o Show da Manhã é conectado com o Brasil, não é mais só com Goiânia, com a região Centro-Sul, tem gente de todos os lugares conectados com a gente. Só pra gente ter aí uma reflexão, enquanto eu chamo o anjo acelerador, a data, assim, vamos dizer assim, da história do Brasil, data de descobrimento, lógico que é uma metáfora, não é nada disso, mas foi registrado assim, é 22 de abril de 1500. Ou seja, 22 de abril, então nós estamos falando de 8, porque o mês abril é 4, 22, 4, 8. Em 1500, 1 e 5, 6. 14, que é 5. Então, vamos ver, o que traz o número 5 daqui a pouquinho, depois do anjo acelerador, para ver se bate com a história desse país, o destino desse país, o momento desse país, ou seja, isso você sabe fazer uma análise. Então eu vou trazer o primeiro anjo acelerador. Você sabe que educação é um trampolim para uma nova cultura cidadã, e você sabe que uma nova cultura cidadã é o que vai garantir você nessa nova etapa da humanidade. Por isso, você tem que estar no lugar certo. E o lugar certo para você se qualificar, se graduar, é a Unifazam. São vários cursos de graduação em diversas áreas do conhecimento, com professores, mestres, doutores, laboratórios de alta performance tecnológica e uma infraestrutura nota máxima no MEC. É isso mesmo, tudo para garantir o seu lugar e você ser um profissional de sucesso e um ser humano completo. Então bora junto, o lugar de você crescer, o lugar de você se transformar é na Unifazam. www.fazam.edu.br. Confira e garanta o seu lugar. Então vamos lá. Número 5 e o Brasil, esse país que hoje representa e sempre representou a esperança, mas hoje é uma realidade. Olha que incrível, né? Como a curiosidade em saber, em conhecer, nos traz informações que validam tudo isso que representa, né? O Brasil, nós sermos aí brasileiros. A energia do 5 é a energia da diversidade, traz a diversidade cultural, esse aspecto da conexão com todas as culturas, todas as crenças, todas as raças, e o Brasil é muito isso, né? E o 5 também representa um ritmo mais dinâmico, um ritmo de vida mais versátil, mais adaptável. Tanto é que nós brasileiros somos conhecidos por essa forma mais livre, mais até mesmo leve diante de tantas adversidades, né, que nós vivenciamos. E o número 5 é tudo isso, movimento, praticidade, uma pegada até mesmo mais comercial no jeito de ser. Ou seja, esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil, 22 de abril de 1500. Quem é que já teve essa curiosidade de conversar assim com você? Eu pergunto, né? Essa audiência maravilhosa. Quem é que já sentou e falou assim, vamos saber como é que é a energia do Brasil? Ah, assim você pode fazer também a energia do seu estado, da sua cidade, da sua família, dos seus filhos, e tudo em cima da numerologia. E você pode começar, inclusive, a fazer jogos. É melhor do que ficar no TikTok, no Instagram, você reunir os amigos e falar, vamos aqui saber como é que nós estamos numerologicamente reunidos. Ah, você é 2, você é 3. Eu achei isso muito interessante, porque numa viagem recente agora, a pessoa começou a querer me conhecer, junto com a amiga, falou assim, mas você é assim, então você é 8. Eu falei, sou 8. Exatamente. Então, assim, já não é mais você é aquilo, não, você é 8, você é 5, você é 3. Olha que jogo bacana e divertido, até para você ter um tipo de papo diferente. Isso super acontece no meu dia a dia. Olha que maravilha. Todas as minhas amigas já sabem a sua composição pessoal, energética, de missão, de alma, de propósito. E a gente faz disso uma brincadeira mesmo. Que coisa maravilhosa. Então, esse é o show da manhã. A vida é um show, viver é uma arte, vamos celebrar a arte de viver. E a gente tem muito o que celebrar, porque a gente está olhando o meio copo. Ele pode estar um pouco mais cheio ou um pouco menos vazio. E as pessoas às vezes
tem uma negatividade ou um pessimismo de enxergar só que o copo não está cheio, mas ele está mais cheio do que vazio. E a vida é assim. Por quê? É muito importante você celebrar o seguinte: se você está vivo, você tem todas as possibilidades da vida. Não é porque você tropeçou, não é porque você perdeu uma relação, não é porque você perdeu um ente querido, não é porque você perdeu um emprego, ou você ainda não tem a realização profissional ou pessoal que você gostaria de ter, que você vai entregar os pontos. Porque você tem uma oportunidade todos os dias de recomeçar sua vida, de ressignificar sua vida e reposicionar sua vida. Então a gente gosta muito de sofrer. A gente tem a cultura do sofrimento, tanto que começou essa cultura da sofrência. Até na música tem a cultura da sofrência, de ficar lamentando a vida. E a vida é para ser celebrada. Eu estou vivo, eu posso tudo, eu tenho a centelha divina dentro de mim. E vamos lembrar o principal ensinamento do mestre. Tudo que eu faço não sou eu que faço, é o Pai que faz. E tudo que eu faço através do Pai, você também pode fazer, inclusive melhor do que eu. Olha a humildade do cara para ensinar. E assim é a vida. Então, a vida é um show e viver é uma arte. Eu vou chamar mais um anjo acelerador, porque você sabe que conteúdo, e essa moça aqui, a numeróloga da felicidade, tem muito conteúdo. Quem tem conteúdo tem que estar no mundo das plataformas. Ela está no mundo das plataformas, proporcionando experiências exclusivas para os clientes dela e os seus relacionamentos e seguidores, e monetizando exponencialmente em todos os canais. Ela deixou de ser uma bancária para ser uma monetizadora em todos os canais, trazendo um conteúdo maravilhoso. Você pode fazer o mesmo conhecendo a Gasc. É só acessar www.gasc.tv e você entrar para o mundo das plataformas e você monetizar exponencialmente em todos os canais. Vamos lá, Ana Flávia, para a gente fechar esse primeiro bloco. Hoje as pessoas têm mais curiosidade, porque há 20 anos atrás, se você fizesse numerologia, você era considerada bruxa. Você era considerada e montou uma tenda. As pessoas já falavam assim: não, Ana Flávia enlouqueceu, montou uma tenda e está fazendo feitiço. E hoje a gente percebe que nós temos aí uma cultura, mesmo as pessoas tendo muita informação, tendo acesso a tudo isso que a tecnologia trouxe, a rede social trouxe, as pessoas estão buscando se conectar com a filosofia, de entender um pouco mais a vida. As pessoas hoje têm uma paixão pelas cartas, principalmente pelo tarô, para saber mais ou menos como é que é o mapa da sua vida. O mapa astrológico hoje já é uma realidade na vida das pessoas, das empresas. A constelação sistêmica, que é a constelação familiar, é uma realidade. Inclusive agora que a Anitta fez uma série de vídeos publicando a tatuagem que ela fez sobre a constelação, e aí também veio o Brad Pitt, e aí vem mais a Angelina Jolie, ou seja, o mundo das celebridades hoje estão trazendo para a realidade aquilo que antes ela fala: não, isso é invenção, isso é um bruxismo, isso é um não sei das quantas. A numerologia hoje é uma realidade na vida das pessoas, das empresas, como hoje é a constelação? Sim, é um despertar de consciência. É uma forma de você estruturar, trazer ordem para suas ideias, pensamentos, percepções e as situações do dia a dia. Tudo fica norteado, né? E através do mapa numerológico, a pessoa vai conhecer todos os seus potenciais de vida em relação ao seu processo evolutivo, ao seu destino, em relação ao seu propósito de vida, que envolve sonhos, desejos, objetivos. É uma ferramenta, funciona como um GPS, é saber verdadeiramente para onde estamos indo. E a conexão de todas as ferramentas, a numerologia, a astrologia, tem ali um cruzamento de dados, de informações, mas a busca de cura, de equilíbrio em relação aos pontos de melhorias é uma forma de você se libertar daquilo que te traz limitações, daquilo que te trava, daquilo que te deixa insegura.
Então, o autoconhecimento entra como suporte para o nosso crescimento e evolução como ser humano. Muito bem, então é isso aí. A gente tem que estar aberto para poder assimilar essa nova jornada da humanidade. Eu estava vendo um vídeo essa madrugada sobre alguns momentos da humanidade para o despertar da consciência. Então, tem um livro que eu li há uns 20 anos, 15 anos atrás, que é O Alimento dos Deuses, do Martin Terena. E ele faz a evolução da humanidade através da alimentação. Desde quando a raça humana só comia o que estava na natureza, ela era herbívora, e ao mesmo tempo aí descobre os cogumelos e começa a ter alucinações, e aí eles desenvolvem a espiritualidade. E vai passando até chegar no chocolate, no café, e a gente distorceu muitas coisas. Tanto que hoje nós temos aí a cannabis medicinal e as pessoas torcem o nariz porque não vende na farmácia. E é um custo muito caro, tem que importar, a regulação brasileira é atrasada e uma série de fatores. Os maias e muitas culturas orientais celebravam o cacau. O cacau era considerado o alimento da fertilidade. Mas não é o chocolate com açúcar industrializado, era o chocolate puro do cacau, que inclusive fazia com que tivesse uma conexão divina. E aí me surpreendeu que também o café tem essa mesma propriedade dentro da cultura da humanidade. Só que aí começaram a pôr adoçante, açúcar, misturar café com não sei das quantas, e o café perdeu esse status de ser um conector com o divino. Porque a natureza é muito sábia. A ayahuasca, que as pessoas também têm preconceito, já se usava há 1000 e tantos anos, há milhares de anos. A erva sagrada dos hindus era a cannabis. Então, ou seja, Shiva, Siddhartha, todos eles celebravam a cannabis. Então, hoje, o mundo pôs uma cortina de ferro e a gente tem preconceito com tudo. Então, está na hora da gente resgatar a potencialidade da humanidade, e tem muitas, vamos dizer assim, células ou substâncias que o próprio organismo promove, que elas são tão alucinógenas quanto estas externas da natureza. Então, é você fazer um desbloqueio mental para você. Eu vou no segundo bloco trazer um tema que pouca gente sabe. Eu gostaria de discutir isso com a nossa audiência. Qual é o primeiro órgão que se cria no ser humano? E tem gente que não sabe. E qual é o último órgão a apagar quando o ser humano se vai? E quantos cérebros tem o seu corpo? Mas tudo isso é só aqui no Show da Manhã. Fique conectadíssimo aí que a gente vai. E é uma numerologia de Santíssima Trindade. Não, os cérebros. O cérebro também vem em 3. Tudo que vem em 3 é Santíssima Trindade. Então, eu vou fechando esse bloco. Esse é um bate-papo de quarta-feira. Os caras perguntam: o que vocês já tomaram aí que vocês estão com esse papo tão elevado? Não, nós estamos tentando despertar a sua consciência para a gente ter uma vida melhor. Porque a vida é um show e viver é uma arte. Então, eu fecho esse bloco com a Demi. A Demi, inclusive, agora traz a cartilha do comprador. É isso mesmo, guia para a compra de imóveis. Já que o mercado imobiliário goiano é referência no Brasil, você vai também aprender a ser um comprador referência no Brasil. E essa cartilha que a Demi lança é para você fazer uma compra segura. 22 diferenças ao comprar um imóvel. Você vai entender como é que compra um imóvel na planta, qual é a regulamentação, se é seguro, se não é seguro, como funciona todo esse processo, as empresas que você pode confiar para comprar um imóvel na planta, a cooperativa que agora está na moda. É possível comprar imóvel na planta de cooperativas habitacionais?
a cartilha da ADEME responde para você. Não sou eu que estou respondendo. E tudo que você precisa para poder fazer um investimento seguro e você poder garantir a sua tranquilidade. A ADEME qualifica, a ADEME educa e a ADEME dá segurança para você. Associação das Empresas do Mercado Imobiliário. Vamos para um pam e a gente já volta com mais Show da Manhã. Show da Manhã, Jovem Pan, primeiríssima rádio revista, hoje, quarta-feira, miércoles, em espanhol, 10 de julho. É isso mesmo, e a gente está aqui com a nossa queridíssima e saudosa numeróloga da felicidade, que já abriu o primeiro bloco, trazendo algumas curiosidades para você. E hoje nós estamos celebrando atrasado, mas a semana toda, a partir de agora, nós vamos celebrar, que é o aniversário da nossa Campininha das Flores. 214 anos, uau! Tem muito mais memória afetiva que a nossa capital. É por isso que a gente tem que respeitar, ou seja, a constelação sistêmica, geralmente você tem que honrar os seus ancestrais. O que é isso? Honrar o seu passado. E nós temos que celebrar sempre Campinas, porque nós temos que honrar uma cidade, um distrito que virou bairro da nossa capital. Então os nossos gestores públicos, o próximo prefeito, deveria ter um olhar mais carinhoso com Campinas, porque eles mataram a Anhanguera, eles mataram a 24 de outubro e ali tem a alma e a essência da vocação da nossa capital, que é o comércio. Ali sempre foi um comércio pujante. Então fica a dica para aqueles que não sabem, são candidatos e não sabem nem o que é a história de Campinas. Então você que vai votar sabe mais, então cobre do seu candidato isso, inclusive dos vereadores. Mas vamos dar bom dia antes da gente trazer o mantra do Cury, que é o psiquiatra mais lido do planeta, e ele sempre tem uma conexão com nossos programas todos os dias quando a gente traz um mantra. Mas antes, vamos dar bom dia para o nosso ativista, que já chegou aqui sendo enganado pela cigana. Ele passou numa cigana na esquina antes de subir e ela traçou o seu destino, mas que, se ele for seguir, não vai dar em nada. Muito bom dia, meu ativista Rosenval Ferreira. Muito bom dia, Marcos Vinícius, colegas. É claro, Marcos Vinícius, que assim, a coisa mais imediata que vem a muita gente, não é o caso da nossa numeróloga aqui, que me impressionou bastante sempre. Mas vem essa figura da cigana, né? Mas uma vez, Marcos Vinícius, eu tinha uma cigana que falava-se muito bem dela, e a Cical abriu uma concessionária lá em Ribeirão Preto. Eu fui para Ribeirão Preto e o pessoal, não, você tem que ir lá, todo mundo que vem aqui vai nessa cigana. E eu fui na cigana. E a cigana falou lá, estava muito bem aparentada, e disse, olha, num dado momento da sua vida você vai se olhar e vai falar assim, que você vai se considerar um homem muito rico. E à época eu falei, uai, então tá, vai ser bom demais, né? E as palavras dela foram essas. E hoje eu olho e falo, cara, como você é rico. Então eu devia ter prestado muita atenção no que ela disse. Porque ela falou, você vai olhar e vai se considerar um homem muito rico. E não deu outra. Eu me olho todo dia e me considero tão rico que às vezes eu não sei exatamente o que posso fazer com a minha riqueza. Interessante esse ângulo dessa cigana. Eu não sei se toda cigana tem essa capacidade ou não, a gente pode falar sobre isso, né? Você, inclusive, é um ser conectado, você é um ser diferenciado, porque é exatamente isso, e nós não combinamos, que a audiência vai achar que nós combinamos, você falar isso para eu trazer o mantra do Cury, que é o seguinte, nenhum pensamento é verdadeiro, mas é a interpretação que transforma ele em realidade. Então, tudo na vida é uma questão de interpretação. É por isso que às vezes as pessoas falam, não, a lua não existe, e está olhando para a lua. Não, o preto é branco, e está olhando para o preto. Porque a interpretação é que dá a percepção das coisas, não é a realidade. E aí o Cury traz isso, nenhum pensamento é verdadeiro, mas uma interpretação da realidade.
E aí ele complementa: tudo que você e eu e nós sabemos ou pensamos não é concreto, não é essencialmente verdade, mas fruto de um sofisticado sistema de interpretação. E você só foi capaz de interpretar a mensagem da cigana lá de trás só agora. Porque muitas vezes as pessoas falam: você vai ser um cara rico. Ele já pensa que a conta bancária dele vai encher. Mas ele pode ser rico de saúde, de amigos, pode ser rico de um pensamento mais construtivo. Porque tudo isso é o que se traduz quando fala de abundância e prosperidade. O que é? É você celebrar a vida. Só que nós estamos tão robotizados e materializados, que eu volto no nosso bate-papo de ontem, a diferença do ser e ter, que a gente só é alguma coisa se a gente tiver aquela matéria que você deseja. E aquilo é muito passageiro e não reflete a sua realidade. Né? Então, riqueza é você estar no auge dos seus quase 100 anos como um garoto jovem. Que cada dia você se sente mais juvenil. Você estava indo bem. Mas Isso comigo. Mas vem cá, mas não, é só fazer as contas. A filosofia é o seguinte: quando você passa de 60, você já tem quase 70. Quando você passa de 70, você já tem quase 100. Porque é a proximidade. Isso não quer dizer que é degenerativo ou que é pejorativo. Isso é uma celebração. Todo mundo celebra centenário. Eu quero celebrar meu centenário. E está muito próximo. Está muito próximo. Então é isso que às vezes as pessoas falam: uau, você já tem quase 100 anos? Eu falo: já, tá tudo certo. Então não tenho. Eu sou um agnóstico de idade, eu já te falei isso. Mas vamos voltar aqui no nosso bate-papo de hoje, porque nesse segundo bloco eu quero trazer, já que você teve aí uma reflexão. Nenhum pensamento é verdadeiro. Como você interpreta? É como sonho. Nenhum sonho é verdadeiro. Como é que você interpreta? É como relacionamento. Nenhum relacionamento é verdadeiro. É como você interpreta e como você vai se comportar dentro do relacionamento. Senão, é só uma miragem. É só um desejo. E desejo é igual chupar laranja. Você chupa a laranja e joga o bagaço fora. Passou. Então, é a diferença da essência. Então, vamos lá. Minha querida numeróloga, nós estamos filosofando, eu provoquei você, que nós temos uma Santíssima Trindade. Então, e vou fazer uma sabatina aqui, o Rosenvoy, especialista em medicina para todos os assuntos, transpessoal, nuclear, interativa, homeopática, o que você quiser, ele sabe dessa área. Então, uma sabatina para os dois. Qual o primeiro órgão que viabiliza no ser humano? Quando tem a gestação, você é mãe, qual o primeiro o órgão que se forma no ser humano? Coração. Para você, Rosenborg? Coração. E qual o último órgão que se apaga quando você vai embora? A mente. Bom, eu acho que a mente e o coração não. É a mente, sim. A mente. Pois é, tem Cérebro. essa diferença. É o primeiro que se forma e é o último que vai embora. É o mesmo, é o coração. É o coração. Então, por isso que às vezes tem e aí nós vamos agora entrar no número da interpretação, no tema da interpretação, que é o coração fala, só que a gente não ouve. E a mente mente. E o coração é a luz da verdade. O coração nunca mente. Então, o que quer dizer isso? Num programa onde a vida é um show e viver é uma arte, você tem que descobrir a arte de viver. Porque a mente é isso que o Cury acabou de falar. Muitas vezes você não sabe interpretar e você pega o caminho equivocado do seu pensamento. Você se ilude com o seu pensamento. E quantas vezes a gente não se ilude só de olhar para uma coisa e achar que é uma coisa e quando você vai ver é outra. Por isso que tem uma frase do Caetano Veloso que eu adoro: de perto ninguém é normal.
Então, tá no Instagram, a pessoa linda, aí é que você vê ela tá no Instagram sem filtro, sem maquiagem, você fala, peraí, não é a mesma. O cara que fala que faz e acontece. Então tá, senta aqui e faz. O cara não dá conta. Então, de perto, ninguém é normal. Então, a mente, a gente tem que ter um cuidado muito grande para interpretar o que são os pensamentos, que não, a mente fica mentirosa. Então, vamos lá. Rosenval, percepção e realidade. Quantas vezes você se deparou com coisas que você acreditava que era, ou até mesmo verbalização de pessoas que falam uma coisa e depois você vai descobrir que é outra? Percepção e realidade, 2 minutos. Inúmeras vezes, né, Marcos? Às vezes a gente tem uma impressão errônea sobre um determinado, até artista que a gente acaba conhecendo, entrevistando. Você vê que a pessoa é diferente daquilo que transpira sob o ponto de vista de marketing estratégico, né? E muitas vezes, Marcos, nisso, a mente prega peças na gente e vem de volta mostrando, olha aí como você estava errado. Eu vou entrar no ramo da numerologia, por exemplo. Eu tenho um casal de amigos, que eu não vou citar o nome aqui por uma questão que talvez não permita, mas eles procuraram um numerólogo de São Paulo porque queriam dar o nome para o filho de acordo com a numerologia. E pagaram por isso, porque o numerólogo muito bom, como a Flávia o é, e vieram com o nome, finalmente, depois de alguns meses, vieram com o nome do menino, João. Aí eu falei, não, se fosse para dar o nome do menino de João, eu tinha dado, não tinha cobrado nada. Eu ainda brinquei, eu que sou de verdade. E hoje, Marcos Vinícius, eu vejo que o rapaz só podia se chamar João. Impressionante como o menino é simplesmente um menino simples e sofisticado ao mesmo tempo. Como se fosse o João Evangelista. Então, eu vejo que o nome João do menino foi muito bem pensado pelo numerólogo. Ou seja, o que eu fiz de julgamento veio para mim e falou, cara, olha como você estava errado com o tempo. Então, trazendo para o número da numerologia um erro meu de avaliação, eu digo que a todo momento a gente tem que avaliar. E quem não avalia ou reavalia, tá fadado a ficar atrasado ou até morrer de tédio, não é verdade? Para você, minha querida numeróloga da felicidade, como é que é isso? Percepção. Às vezes, até a interpretação num primeiro momento, ela não bate com a realidade. Ou às vezes os números estão querendo dizer uma coisa e quando você vai observar, é outra coisa se você associa ou combina. Como é que é essa história? Percepção, 2 minutos para você. Existem tantas influências, expectativas, né? De repente você bate o olho, você faz ali uma leitura, uma interpretação, mas olha, eu sempre acredito naquilo que o nosso coração diz a respeito. Porque essa questão da gente sentir e ouvir o nosso coração é uma garantia de proteção, de uma melhor interpretação dos fatos ou então de alguém. O coração nunca mente. Mas, às vezes, a gente gosta de se iludir. A gente gosta de olhar, imaginar, interpretar alguma coisa e que aquilo não é verdadeiro, né? Então, assim, tudo acontece nessa vida para o nosso crescimento e maturidade. Mas na maturidade, a interpretação do coração, gente, é muito incrível. Aliás, esse é um muito bom tema para se refletir quando a gente fala de interpretação. O que é verdade? Porque a gente estabeleceu aí essa autoafirmação da verdade e eu sempre costumo dizer, eu aprendi isso com a minha convivência com políticos na parte dos bastidores, de trabalhar com políticos, de orientar políticos, de fazer terapia de políticos. E aí, todas as vezes que algum político queria enfatizar algo, que ele falava assim, eu tenho convicção disso, eu falava, tá mentindo. A palavra convicção leva a uma insegurança que, se não tiver uma muleta, ninguém vai acreditar no que está dizendo. Eu tenho convicção e certeza. Maior mentira ainda. Porque muitas vezes a verdade ela está sendo usada de uma forma tão errônea, porque a história já garante quantas mentiras foram descobertas dentro da verdade histórica. Quanto se mentiu sobre a verdadeira
religião, que é o religar, se reconectar, e aí instituíram dogmas, contrariando até os ensinamentos das primeiras iniciativas dessa conexão. E a gente está exposto a tudo isso. Que história que você acredita hoje, por exemplo, sobre a economia global? Que história que você acredita hoje sobre a intenção dos governos promoverem a paz no mundo? Porque eles patrocinam verdadeiras guerras. E se você descobrisse, olha bem o que eu vou falar, já que o Rosenwald ontem trouxe um índice que, se fosse por números ou percentuais de farmácias no Brasil, o Brasil deveria ser o país mais saudável do planeta. E Goiânia deveria ser a capital mais saudável do país, porque aqui em cada esquina tem uma farmácia. Agora, sabe quem inventou os remédios e a química farmacêutica? Você sabe qual farmacêutico que foi? O primeiro, sim? Não sei. Você sabe, minha querida? Ninguém vai saber, porque não foi um farmacêutico que inventou o remédio. Foi os donos da economia do mundo, principalmente um tal de Ford. Porque eles transformaram uma enzima do petróleo, já que eles eram exploradores de petróleo, em um produto químico farmacêutico. E eles viram que ali era bom, e ali eles mataram toda a farmacopeia natural do planeta. Então são verdades? Não, são interpretações. Então é muito importante, porque a arte de viver, a gente tem que encarar isso. Já que a gente quer saber que a vida é um show, a gente está exposto à mentira todos os dias. E chega, né, as pessoas, mas só os políticos que mentem? Não. As pessoas mentem no serviço bancário que você foi representante. O que as pessoas estão fazendo ali? Eles não estão guardando seu dinheiro e valorizando seu dinheiro. Eles estão trabalhando com seu dinheiro. Eles estão te explorando. Então, essa reflexão é para a gente ter muito cuidado e a gente saber interpretar, como disse o Cury. Porque às vezes você acorda num ânimo com aquele pensamento positivo, e a hora que você abre a porta já tumba. Você está de frente com a realidade que não bate com aquilo que você pensou ou que você interpretou. Então vamos fazer uma percepção em realidade, e antes eu vou trazer um anjo acelerador. Saúde é seu maior patrimônio, é por isso que você tem que se cuidar, fazer exames, fazer check-up. E um exame confiável, você já sabe, confiável para você e para o seu médico, é só no Laboratório Núcleo. É isso mesmo. E agora o Núcleo ainda traz mais uma novidade, o Centro Médico Núcleo, onde você pode ter acesso a consultas com especialistas de altíssimo nível, os mais qualificados, por um preço muito acessível. E você ainda sai com os exames laboratoriais. Então o exame confiável é no Laboratório Núcleo, e acessibilidade a profissionais, a médicos, especialistas, para você ter uma garantia da sua saúde com preços acessíveis. Centro Médico Núcleo. Então, cuidando da sua saúde, da sua família e de todos os goianos. O nome é esse, a receita é essa, a fórmula é essa, Núcleo. Vamos lá. Vamos filosofar um pouco então em cima disso. Rosenwald, qual é a sua percepção, você que é um cara ativo, jornalista, ativista, escritor, intelectual, pesquisador, multimídia? Percepção em realidade, 2 minutos. Marcos, na área que eu atuei mais de meio século, eu quero dizer para você, por exemplo, é uma brincadeira, uma piadinha antiga, mas ela é uma grande realidade. 2 cavalos fizeram uma corrida em Moscou uma vez, um cavalo russo e um americano, e o cavalo russo chegou em segundo lugar. Aí mandaram estampar em todos os jornais e televisões da Rússia o seguinte: o cavalo russo é o segundo melhor do mundo. E depois veio a matéria contando que eram só 2 e que ele ficou em segundo. É uma piadinha, mas é uma piada que serve para ilustrar o seguinte: a verdade hoje ela é tão relativa que, se você olhar as manchetes dos jornais, você encontra muita coisa cuja manchete não tem nada a ver com o conteúdo da matéria. E a pessoa vê a manchete, propaga aquilo
como se fosse uma verdade pela manchete. Eu estou falando uma coisa na área da comunicação, do jornalismo. E isso tem em todas as áreas. Por exemplo, sai uma matéria, por exemplo, numa grande revista. Esses dias saiu uma matéria na grande revista dizendo olha, remédio para a cura do Alzheimer, já lançado nos Estados Unidos com absoluto sucesso. Quando você lê a matéria, esse absoluto sucesso é um sucesso bem relativo. Mas está lá o nome do remédio. E você fala, poxa, se você tem um parente, fala, vamos atrás dessa medicação. E se você for olhar em tudo que você faz, é preciso que a pessoa tenha muita atenção ao conteúdo de tudo, porque senão você vive uma vida muito superficial. E aí eu vou no arremate dizendo o seguinte, se nós formos analisar a sociedade brasileira pelo que sai nas redes sociais, nós não temos pessoas infelizes no Brasil. Ninguém. Você pode ter certeza, em 99, ninguém está chorando porque aconteceu isso, vai para a praia, choveu, o sujeito foi mordido, foi picado por um inseto, aconteceu todo tipo de coisa negativa, mas ele põe lá, horas aqui. Né? Então, realmente, a realidade acaba sendo uma ficção, como o Cury disse aí, através da nossa mente, daquilo que a gente vê, mas aquilo que a gente vê é a realidade? É uma boa pergunta, né? Minha querida numeróloga da felicidade, você que trabalha com números, interpretações, sensibilidade e até mesmo energia. Como é que é isso? Percepção e realidade. Tudo isso junto e misturado. Olha, eu acho que a partir do momento que você sai ali do julgamento, fica mais fácil de você perceber as coisas, né? E é tudo tão pessoal, íntimo, particular. Cada pessoa tem um ponto de vista, cada pessoa tem uma percepção. Mas o mais importante nesta fase, neste momento que nós estamos vivenciando aí, esse boom de informações, e eu acredito que é o que as pessoas vêm buscando, é essa questão de se conhecer, de olhar para dentro, justamente para não entrar na onda do engano, né? Na onda de ser tocada ali por uma informação que de repente para a vida dela não vai fazer sentido. Então, diante de tudo que a gente vem compartilhando aqui no decorrer da manhã, o autoconhecimento traz para você aquilo que importa. E a numerologia é isso, os números são resultados, é um posicionamento mais claro, mais objetivo sobre a vida. Muito legal. Eu vou fazer uma provocação aqui antes de fechar esse bloco, porque às vezes as pessoas pensam que nós somos descobridores atuais, somos modernos demais, somos os caras mais inteligentes e tudo que está acontecendo é fruto dessa modernidade. Tá? Então eu vou trazer aqui uma informação que foi escrito 43 anos antes de Cristo. Olha bem, tem 2000 e tantos anos já de Cristo, né? 2024 anos, vamos chamar assim. Foi escrito 43 anos antes de contar da contagem de Cristo, através de um cara que todo mundo estudou, nem que seja rapidamente na sua formação da escola, que é o Marcos Cícero, um imperador romano. Então, ele coloca, está escrito na tábua dele, os pobres trabalham e trabalham. Os ricos exploram os pobres. O soldado, que antes o império era composto de soldado, que era o status maior, protege ambos, tanto o pobre como o rico. O contribuinte paga pelos três. O prestamista, ou aquele que é o empreendedor, aquele que rouba dos quatro. O advogado engana os cinco. O doutor cobra dos seis. Aqueles que são assassinos, os matones, assustam os sete. E os políticos? Rosenval Ferreira, e os políticos? Põe todo mundo no mesmo embornal e vive como na babo. E os políticos, Brasil, minha querida Ana Flávia? Não, isso é do mundo, o cara era romano. Do mundo romano.
Nossa. E a gente acredita que é só hoje. E os políticos vivem felizes, à custa dos 8. Então, ou seja, isso foi escrito 43 antes de Cristo. Será que é uma realidade? Ou será que é uma percepção? Então, para a gente entender que o mundo é o mundo desde que o mundo é mundo. Imagine o seguinte, há 5.000 anos atrás, ou 12.000 anos atrás, uma tribo africana chamada Dogons, eles afirmavam que existia 3 estrelas Sírius, sem nenhum telescópio. A Sirius A, a Sirius B e a Sirius C. E qual foi a novidade quando um cara escreveu um livro em 1976 sobre o mistério de Órion? Que ele falou que em cima dos Dogons tinham 3 estrelas Sírius. Ele foi vaiado. Passaram-se 5 anos. Vieram os telescópios de maior profundidade, de maior alcance e constataram que já tinha pelo menos a B. Aí o cara começou a ser escutado. Passou mais um pouco, veio outro telescópio, aí descobriram que tinha 3 estrelas. A Sirius Anã, que é a C, a B e a A, que faz parte desse complexo. Então, os Dogons africanos sabiam disso sem nenhum telescópio. A vida é um show e viver é uma arte. Eu vou para um break dos Anjos Aceleradores, eu vou trazer... É isso, a gente precisa reconectar com a natureza. A gente precisa novamente ser um todo. E é por isso que você tem que descobrir um novo jeito real de viver. Estou falando do condomínio Quinta das Araras. 100.000 metros quadrados de natureza pura para você se reconectar. 50.000 metros quadrados de uma infraestrutura de lazer, entretenimento, esporte, com 2 lagos contemplativos. Tudo isso com a comodidade da cidade, porque fica a 19 minutos do shopping Flamboyant. E se você for visitar hoje, você vai se surpreender, que as obras estão aceleradas, toda a parte do muro está já quase pronta, você vai ver a dinâmica do condomínio com a natureza e com toda a estrutura que está sendo construída para você viver um novo jeito real de viver. Acelere, www.condomínio Quinta das Araras, porque são as últimas unidades, as joias da coroa, e você não pode ficar de fora. Então, um ser humano completo vai se reconectar com a natureza. Se reconectar com a natureza é descobrir um novo jeito real de viver. Condomínio Quinta das Araras. Depois dele, os outros são os outros. Toca aí, Piscão. Feira miércoles em espanhol, e nós estamos aqui no dia 10, celebrando o dia 10 de julho. Minha querida Ana Flávia, numeróloga da felicidade, o 10, o que representa o 10 na numerologia pitagórica? Dá a energia do número 1, né? Representa a totalidade, representa a independência, poder e força, coragem, abertura de novos caminhos. Ser número 1, né? Literalmente. Muito bem. No julho é o mês 7. E nós estamos em um ano 8. O que combinação e harmonização você faria com o mês 7, que é toda essa essência, né, de um número sagrado, um número elevado, um número que marca a história da humanidade, e o número 8, que é o ano, né? O que julho pode trazer de reflexão para que a gente continue acreditando nesse ano? Então, de um modo universal, quando somamos a energia do mês, que é o 7, com a energia do 8, temos a vibração do número 6. O número 6, logo no auge da sequência do nosso ano de 2024, temos a direção de harmonizar, de produzir conciliação, de nos conectar com o amor. O número 6 representa a família, as amizades, as conexões, o nosso lar, o nosso ninho. Então, tá nessa pegada mais de equilíbrio, a energia universal. Muito bem, e vamos fazer agora assim só uma curiosidade de reflexão
para ilustrar o nosso bate-papo no terceiro bloco. O mês de outubro é o mês da expectativa, e o mês de outubro é representado pelo número 10. Sim, energia. Né? Então, o mês de outubro, 10, que volta a ser 1. Sim. E com o 8 do ano, 9. Porque é o mês que vai definir a primeira etapa das eleições municipais no Brasil. O que esse número pode dar de pista para aquele que vai votar? O que vem a ser o 9? Qual que seria a grande conquista na cabeça do eleitor para ele buscar nesse momento eleitoral? Olha, o número 9 representa o lado humanitário, né? É uma energia de espiritualidade, de sorte, que traz fortemente ali uma influência humana. Olha como nada acontece por um acaso, né? Realmente tudo fica regido. Então, o que a gente precisa? De mais conexões, né? De uma forma verdadeira, de uma forma que toda a proposta política venha tocar a humanidade, de acordo com aquilo que está sendo proposto, né? Que maravilha. E a energia do 1, que representa ali o mês de outubro, fala sobre pioneirismo, fala sobre proatividade, fala sobre abertura de caminhos. Por que não conectar todas essas influências energéticas do 1 e do 9, que move ali a sorte, o magnetismo, até mesmo esse poder de tocar a vida das pessoas, para fazer algo muito diferente em relação a este cenário, né, que nós estamos vivendo, que as pessoas estão muito bem informadas, né, tendo ali um posicionamento claro e verdadeiro mesmo. Muito bem, vamos lá, Rosenval Ferreira, com essas informações aí, você sendo um ativista e um jornalista, será que não seria interessante que aqueles que querem ser gestores dos seus municípios pudessem ter um pouco mais de compreensão sobre todo esse processo energético, numerológico, e ao mesmo tempo se reconectar com a agenda das pessoas, já que humanitário é isso, é você respeitar a agenda das pessoas. Qual a sua percepção em realidade? 2 minutos para você. Primeiro, Marcos, eu acho que é necessário ressaltar que existem pessoas boas na política. Que a gente fica com aquela impressão que nós estamos fadados a sermos sempre explorados, não importa o que a gente escolha. Não é verdade. Nós temos escolhas e escolhas. Às vezes temos que escolher o menos pior, mas muitas vezes nós temos pessoas muito qualificadas a serem escolhidas. Agora, sob o ponto de vista prático, eu disse a você que eu sempre fui muito céptico, achava isso coisa de gente meio que estava no mundo da lua, meio que não tinha o que fazer. E a gente percebe claramente que na prática não é assim. A nossa numeróloga, a nossa fadinha, a nossa bruxinha do bem aqui, que fez uma numerologia fantástica para mim, ela tocou no número 10, por exemplo, né? Você veja quanto mística, quanta qualificação o Pelé levou com a camisa 10. Depois alguém lá disse que eu não sei porque carga d'água, você entende de futebol, eu não, que o chefe, não, como é que chama isso? Quem é o capitão? Não era a camisa 10. Deixou de ter a mística da camisa 10. E para mim, a camisa 10 tem que ser usada pela melhor pessoa em campo, que tem as melhores condições, como o Pelé sempre teve. Então, essa mística, ela não é uma coisa que não pode ser constatada na prática, não é verdade? Então, eu vejo o seguinte, que os números dizem alguma coisa e hoje eu passei a respeitá-los. Né? Muito bem, vamos fazer uma provocação aqui, porque às vezes as pessoas confundem, como disse o Cury, como é que se interpreta, não como se apresenta. Porque no mundo, a percepção às vezes, ela é maior e mais importante do que a realidade. Não adianta ser honesta a mulher do César, ela tem que parecer honesta. Então isso é uma metáfora sobre a percepção. Porque se você é honesto, mas você não parece ser honesto, você não vai ser percebido como é honesto. E aí quando você traz o futebol, eu brinco hoje, que eu tenho muita dó de quem não viu o Pelé jogar futebol.
de quem não viu Maradona jogar futebol, de quem não viu Kempis, o Beckenbauer, quem não viu o Ademir da Guia, quem não viu o Zico, o Leônidas. Então, porque... E no futebol tem uma magia ou uma mágica muito interessante dessa interpretação. O camisa 10 é o que expressa a melhor qualidade do futebol, porque ele está numa posição estratégica. É o cara que decide o jogo. E não necessariamente ele tem que ser o capitão. O capitão da seleção tricampeão mundial do mundo de 1970, que foi o Brasil, era o Carlos Alberto. O Carlos Alberto era um lateral direito. E na época o lateral direito não jogava com a 4, jogava com a 2. Depois que eles inventaram aí um rodízio da numerologia, que aí a Ana Flávia poderia depois fazer um estudo sobre isso. Porque o goleiro era o 1, o lateral direito era o 2, o zagueiro central era o 3, o quarto zagueiro o 4. E aí pulava para o 6 o lateral esquerdo, porque o 5 era o médio volante. É o que ficava na frente da área. Então o Carlos Alberto, número 2, foi o capitão mais emblemático dessa história de seleção do Brasil. Todo mundo lembra. E o gol para finalizar o 4-1 na Itália, na decisão do campeonato, foi do capitão. O Pelé serviu de bandeja para ele. Falou: por tudo que você fez por nós, está aqui. E olha a graciosidade do Pelé, que era o camisa 10. Então tem um porquê se a gente parar para analisar as coisas. Aquela seleção, mais do que campeã, ela trouxe um conceito que a Ana Flávia trouxe aqui agora, de humanidade. O melhor cara do time era um negro. O capitão representava o que de verdade é um capitão. O Tostão era médico, e um dos grandes médicos, e que ele parecia que ele fazia o jogo dele como se ele estivesse operando, de uma precisão, e sempre deixava o Pelé aparecer. Nós conseguimos construir até o furacão da Copa, que foi o Jairzinho, que foi uma grande surpresa. Então tudo isso parece filosofia? Não. A gente deveria parar para pensar que quando a gente traz essa reflexão sobre a numerologia, sobre humanidade, sobre política, porque muitas vezes hoje nós vivemos numa polarização, e você mesmo já saiu em defesa dos políticos no seu comentário. Existe político muito... Não, todo mundo é bom a partir do primeiro, só que de perto ninguém é normal. Então, para um político ser bom de verdade na percepção, ele tem que ser humanitário. Ele tem que praticar a política na verdadeira essência da política, e faz tempo que a gente não vê isso. Então nós não estamos desqualificando os políticos, nós estamos querendo resgatar a essência dos políticos, assim como no futebol. E é muito interessante que saiu nas redes sociais como é que era o vestiário de algumas da seleção brasileira em momentos lá atrás, na época do Ronaldo, do Ronaldinho, do Kaká. Não tinha nenhum secador de cabelo, não tinha nenhum maquiador dentro do vestiário. Hoje, os jogadores, para entrar em campo, eles têm que maquiar, fazer o cabelo, mas jogar bola que é bom eles não sabem. E outra coisa, hoje, se a gente for fazer uma análise crítica, e vai todo mundo ficar emburrado comigo, é o seguinte: nossa seleção só joga, sabe onde? Na propaganda das casas de aposta, na propaganda dos patrocinadores, porque dentro de campo eles não jogam mais. Eles só são craques nos comerciais de televisão. Porque um time que empata de 0-0 com a Costa Rica e um time que perde nos pênaltis para o Uruguai não é seleção. O futebol tudo pode acontecer, mas não teve jogo, não teve entrega, não teve o sentimento humanitário. Eu estou representando 215 milhões de brasileiros. Olha o hino da Copa de 70. 90 milhões em ação, que na época era a população do Brasil. A seleção representava 90 milhões em ação. A gente tem que despertar as pessoas para poder refletir sobre isso. Verdade. É o patrimônio que nós temos, é o patrimônio cultural, o patrimônio de humanidade.
E a mesma coisa, vamos lembrar de um cara como o Juscelino Kubitschek. Vamos lembrar de um cara como Pedro Ludovico Teixeira. Mário Covas. Mário Covas. E aí a gente vai. Tancredo Neves. Cadê essa humanidade ou esse sentimento humanitário? Então nós precisamos acordar dessa normose e aí a gente fala, a vida é um show, viver é uma arte, e nós temos que descobrir a arte de viver. E as pessoas falam assim, vocês estão doidos. Não, nós estamos querendo resgatar o que o Cury falou, a interpretação da nossa vida. Tudo é maravilhoso. Refletem aí, eu vou trazer um anjo acelerador, umas pérolas de Nelson, e vamos fazer uma percepção em realidade sobre esse relato filosófico que nós fizemos aqui. Então vamos lá, eu vou trazer viver é essencial. É isso mesmo, nós estamos falando sobre a arte de viver, por isso que você tem que conhecer o último lançamento da GPL Incorporadora, que seu mantra é viver é essencial, por isso trouxe uma maravilhosa viagem pelo mundo da qualidade de vida com Trip World Home. Você embarcando no melhor da Nova Suíça. O bairro Nova Suíça é maravilhoso, por isso tem o Trip World Home, apartamento de 66 a 110 metros quadrados, para você viver a vida essencialmente. Então, quer saber mais? @GPL Incorporadora. Vamos trazer aqui 3 pérolas para você celebrar essa quarta-feira, enquanto os times de futebol não jogam, porque senão joga e perde, é uma coisa complicada. Prosecco, 1913. É um brasileiro maravilhoso, 98 por 85. Corre e compra. Tem também o Bela Vista Rosé, que é um chileno, com uva Syrah. Corre e compra. Olha o preço, 59 por 49, compre 2 caixas. E se você prefere o Chardonnay, tem também o Bela Vista Chardonnay chileno, 59 por 49. Chardonnay é minha uva predileta. Tem o Marai Reserva chileno, 6 meses em carvalho, Cabernet Sauvignon ou Carmené, 2 opções, e o preço é um só, 119 por 110. O Vizar Tempranillo espanhol, do meu querido Pablito Miranda, é maravilhoso, de 129 por 115, e Tierras Altas Cabernet Sauvignon argentino, de 110 por 89. Esse preço você não encontra em lugar nenhum, só na Casa Ouro, porque Del Mar e Casa Ouro, celebrando a vida, harmonizando a vida com vinho e felicidade para você, aqui na T63, ou você ligue 995529565, que a Casa Ouro entrega onde você estiver. Então celebre a vida. Vamos lá, Rosival. Percepção em realidade, reflexão. O que acontece de perto ninguém é normal, então não adianta ser só honesto, tem que parecer honesto, tem que ter humanidade, tem que ter conexão. Diga aí. Marcos, você deu uma aula aí de futebol, uma área que eu domino muito pouco, né? E eu sabia disso. Mas você disse, quando você começou a cantar o hino naquela época, você veja que quem teve aquela emoção, 90 milhões em ação para frente, Brasil, do meu coração. Quer dizer, o Brasil era do coração de todos nós. Isso é uma coisa, um saudosismo bacana, porque é o seguinte, hoje se você fizer um hino falando 215 milhões de brasileiros, vamos fazer o jeito, vão para frente, o cara vai para frente, para esquerda ou para direita? Eles vão perguntar a primeira coisa, vão perguntar se nós vamos, quem fez esse hino? O jeito é de esquerda ou é de direita? Então isso dá uma dor no coração, pensar que nós chegamos a esse ponto, onde nós brasileiros não estamos com o coração do Brasil em nossas mãos. E você lembra, eu cheguei a ser até muito ímpio do Franco Montoro, e você disse toda a razão, eles tinham uma concepção do mundo e do país, onde eles sabiam muito bem que pessoas eles poderiam prejudicar com qual lei, e faziam um raciocínio muito humano desse tipo de administração. Hoje eu pergunto, as pessoas estão sendo humanas quando estão administrando o Brasil, administrando as cidades, administrando o Estado, não é? Então, isso não é saudosismo de quem, eu não quero discutir se aquilo lá foi uma época X ou Y, mas era uma época que o brasileiro, ele tinha uma emoção diferente. Marcos Vinícius era uma coisa de chorar, a gente chorava, não é? Se você tinha ali perdia, por exemplo, um time que fosse uma merreca, nós chorávamos de sentimento pelo país. Era uma coisa do país. Eu digo para você que, Marcos, uma coisa que eu tenho saudade do Brasil
imensa e gostaria que mudasse é isso, essa senso de humanidade que nós brasileiros temos que ter em relação ao país, porque ele é nosso, ele não é da esquerda, da direita, do meio, da beirada, de quem quer que seja. Isso precisava ser resgatado. Muito bem, minha numeróloga. Percepção e realidade, 2 minutos para você. É sempre bom trocar ideias e expandir a consciência, trazendo informações aleatórias, né? Começamos ali com a energia, com as informações que foram compartilhadas ontem, falamos sobre constelação, falamos sobre tudo e terminamos aqui com futebol. Olha para você ver como as ideias, né? Elas vão divagando. Olha, eu acredito que sempre é válido a gente expor ponto de vista, compartilhar conhecimento, que é uma forma de tocar ali outras vidas, de despertar a curiosidade. E através de uma curiosidade, você pode realmente mudar pontos, aspectos significantes, né? Ali na sua jornada pessoal. E o programa de hoje foi incrível. Isso faz a gente acender uma luzinha amarela. A luzinha amarela sempre foi de atenção, né? No código dos sinais: vermelho, pare; verde, siga em frente; e amarelo, atenção. A gente, hoje, nós não sabemos quem nós somos mais. É incrível, por exemplo, eu já falei aqui e eu vou falar sempre, que um esporte como foi o futebol no Brasil, que era considerado inclusive o ópio do povo, né? Todos falavam isso, Nelson Rodrigues, os grandes comentaristas esportivos na época, né? Porque eu tenho saudosismo dos grandes comentaristas esportivos, os narradores, que eles descreviam o jogo pelo rádio. A gente não tinha nem televisão quando a gente começou. E aquilo era uma festa popular, e para o estádio era uma celebração de vida. E hoje nós chegamos num ponto, e não é uma metáfora, os jogadores de futebol hoje, eles se maqueiam, penteiam o cabelo e esquecem de jogar bola quando estão em campo. Eles querem brigar com o juiz. Eles não sabem jogar, então eles brigam com o juiz. O espetáculo virou uma arena de leões, mas com um problema muito sério. Hoje nem a torcida pode estar dentro do estádio, porque é jogo com torcida única. Então não é jogo. Então nós estamos condicionando o ser humano a ser separatista. Então, ou seja, já que nós não damos conta de conviver, separa. Isso é igual enjaular animais. Ou seja, peraí, se você não consegue conviver no estádio, você não vai no estádio, mas nós não vamos tirar a grande paixão do estádio do futebol. Então, ou seja, é igual um casal brigou, o relacionamento não está. Então, peraí, vamos trocar o sofá. Não é assim que funciona. Não é o sofá a causa do problema. Então, não é o estádio o problema. É uma falta de cultura, é uma falta de ter uma disciplina e ter uma lei que, se você não se comporta dentro do estádio, você está fora do estádio. Mas você não pode proibir. Então agora é jogo de torcida única. Isso não é jogo. É um absurdo, né? Então vamos fazer. Daqui a pouquinho tem uma eleição de partido único. Eleição de... Ok, peraí, então não pode ter eleitor? Nós estamos regredindo no processo. Cadê o nosso sentido humanitário, já que o mês de outubro, que vai ser o mês da eleição, é representado pelo número 10, que volta a ser uma unidade dentro da numerologia, já que o programa hoje traz a numerologia. E o número 8, que é o do ano, e somado com 1 é 9, então nós temos aí um comportamento humanitário. Humanitário quer dizer pessoas, seres humanos. A gente não tem mais uma cultura de respeito às pessoas. As pessoas perderam o lugar. Eu vou trazer um tema que eu vou abordar amanhã no programa, que é para onde nós vamos. Então você está preparado? Amanhã nós vamos trazer aqui o secretário da Retomada, o César Moura, e vamos trazer também o Eduardo, especialista em inteligência artificial e dados, já que nós falamos de dados.
China, presta atenção nessa informação. China inaugura primeiro hospital de inteligência artificial do mundo. Médicos robôs podem tratar 3.000 pacientes por dia. Não é invenção não. Quer ouvir de novo? China inaugura primeiro hospital de inteligência artificial do mundo com médicos robôs que podem tratar 3.000 pacientes por dia. E aí eu pergunto, e onde vão ficar os profissionais que sabem te interpretar? Que sabem te olhar nos olhos, que sabem te auscultar e te dar uma palavra quanto você mais precisa? Fica a reflexão para o dia. Triste isso, hein? Isso nós vamos cair no mesmo tema da direita ou da esquerda. Tem gente celebrando, tem gente entristecendo. Então é uma questão, eu volto no Cury, de interpretação. Esse é o show da manhã. Então amanhã fique conectado se você quer saber mais. É muito interessante. E eu vou colocar nas nossas redes um vídeo maravilhoso com Roberto Benigni. Roberto Benigni é o que fez A Vida é Bela, que é uma aula de poesia. Então, quem gosta ou quem não gosta vai se apaixonar de como esse ator maravilhoso faz uma aula de poesia. Então, tudo isso é só aqui na sua primeiríssima rádio revista Show da Manhã. Eu tenho que terminar o programa hoje maravilhosamente com a participação da minha querida numeróloga da felicidade, minha bruxinha predileta, meu ativista Rosenval Ferreira, cada dia mais jovem para chegar aos seus 100 anos, que está muito próximo. É uma coisa impressionante, isso se chama alquimia. Quanto mais ele se aproxima dos 100, mais ele fica jovem. Ele não dá conta nem de rir mais, ele virou assim, ele congelou, ele congelou. Mas brincadeiras à parte, eu quero agradecer essa audiência maravilhosa que faz com que o Show da Manhã seja referência e preferência, dizer que amanhã tem mais, e nós vamos ter uma programação esse final de semana, essa semana ainda maravilhosa, porque sexta-feira nós vamos ter um programa sobre constelação sistêmica com nada mais, nada menos, com a minha querida Dagmar Ramos, participação com vídeo chamada da Ingra Liberato, uma atriz que faz a diferença, apaixonada por constelação. E você vai saber porque hoje alguns astros de cinema hollywoodiano e mais a nossa querida Anitta, mais a Preta Gil, estão aí expondo a sua verdadeira paixão pela constelação, como a constelação transformou a vida. E amanhã, a retomada com César Moura e mais a inteligência artificial com o Eduardo, o nosso especialista em IA, e mais um bate-papo para a gente poder celebrar a vida. Mas antes de terminar o programa e agradecendo toda a nossa audiência aos nossos ativistas, eu vou trazer a Líder Design Feito para Viver, porque a Líder é o mantra que fecha sempre o programa nesse maravilhoso estúdio Marelli, o ambiente motiva. Líder Design Feito para Viver, que sabe que quando a gente junta o nosso melhor com o melhor do outro, é ativista da felicidade, sucesso garantido. E a Líder sabe e recomenda e te lembra: casa não é apenas o lugar onde você mora. A casa é o seu aconchego, é onde você faz a sua festa, o seu conforto. E a casa é quem expressa verdadeiramente quem você é. É por isso que nessa jornada de quase 80 anos, quase a mesma idade do Rosenval, a Líder Design Feito para Viver traz soluções completas e personalizadas para sua casa ficar do jeitinho que você quer, ou do seu jeito. E tudo isso com design com alma brasileira. Você tem que conhecer a Líder aqui na Avenida T2, no setor Bueno. Você vai se surpreender com o showroom e a loja parece uma casa-cor. Soluções para todos os seus ambientes. Líder Design Feito para Viver. A gente encerra o programa de hoje agradecendo essa audiência maravilhosa que faz com que o Show da Manhã seja referência e preferência. A Jovem Pan líder em audiência, aos nossos ativistas, minha querida Ana Flávia, ao Rosenval Ferreira,
a nossa equipe, ao Piscão, Ana Olha, o Paulo, a Alessandra, Sérgio e Mayra em Caldas Novas com a Jovem Pan Centro-Sul 105.7. E lembrando que amanhã, nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-hora, tem mais Show da Manhã.